Sejam bem-vindos ao Habitability, podcast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio, a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito e recebo aqui um amigo, sobretudo, para falar. Além das credenciais, ele é um amigo. Ricardo Cavallini, especialista da Singularity, autor de 6, está indo para 7 livros agora, e uma série de outras coisas. Cava, obrigado pela presença no Habitability. Prazer, cara. Feliz de estar aqui com você. Acho que tem muito além de tecnologia, inovação, cultura maker. Eu acho que você consegue conectar muitas coisas aqui. E o mais legal é que você tem um lado provocativo que eu gosto, que nos faz pensar um pouquinho. Então, obrigado pela presença. É uma maneira boa de colocar um defeito como elogio. Obrigado. Exato. Não, mas provocação hoje é o sinônimo de coisa boa, né? E provavelmente teremos muitas frases aqui provocativas. Cava, vamos lá, cultura maker, a gente está num contexto, num público amplo, né, da construção, arquitetura, de quem simplesmente gosta de ouvir e pesquisar sobre o futuro do habitar. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura maker, de um aspecto amplo, depois o faça você mesmo, né, e depois como que a cultura maker, numa proporção maior, impacta a construção, a arquitetura e por aí vai. Cultura maker, eu converso desse assunto com você praticamente na última década quase, né? Do que a gente está falando aqui? O que essa disciplina reúne do ponto de vista de tecnologia, de conceito? Legal. Se a gente for falar sobre a palavra makers, ela é uma palavra que hoje significa muita coisa, mas se a gente falar quem é maker, o ser humano é maker por natureza, né? Uma das coisas que diferencia a gente de outros animais é o fato da gente conseguir criar ferramentas ou construir coisas, enfim, melhorar o mundo ao nosso redor, às vezes piorar um pouco também, mas enfim. Então, no osso, todo mundo é maker. Agora, quando a gente começa a falar sobre movimento maker, e aí começa a ter uma tradução diferente para a palavra maker, é esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas têm usado essas novas tecnologias, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de internet das coisas, estamos falando de impressão 3D, enfim. E isso começa a ganhar toda uma cultura dessa galera que tem a ver com colaboração, tem a ver com experimentação, tem a ver com prototipagem, né? Tem a ver com trabalhar mercados de nicho, né? E isso passa a ter uma nomenclatura, uma maneira nova de entender essa nomenclatura. Então, uma das maneiras que a gente poderia dizer que é a cultura maker é um pouco da evolução do que era o do-it-yourself, né? Agora, todo chancelado por essas novas tecnologias e a própria internet, que permite que você aprenda muito mais fácil, que você divulgue coisas, que você consiga trabalhar em equipe, inclusive burlando distâncias, que você consiga divulgar suas criações, vender, distribuir, enfim. Então, acaba sendo uma miscelânea de novas tecnologias que dão muito mais poder para essa galera. É interessante que o conceito em si, ele está distribuído em vários lugares. O exemplo que você deu de prototipagem, o mundo corporativo, as startups trouxeram muito esses conceitos, muitas vezes até de forma inconsciente, né, associando ao maker e aplicam ali nos processos, né? Então não tem só o lado físico, né, o do fazer material, tem um lado de processo, de ideia, tem muita coisa envolvida, né? Por isso que eu gosto de chamar de momento maker e não movimento maker. Isso cabe para a indústria, isso cabe para consumidores, isso cabe para empresas, isso cabe para a escola. Né? É um momento onde a gente, assim como a internet, né, tem várias maneiras de a gente descrever a internet, mas uma delas ela democratizou a inovação como nenhuma outra tecnologia. E quando a gente fala dessas novas tecnologias, elas também vão trazer esse poder para todo mundo. Né? Obviamente que também traz muita responsabilidade, mas então nós estamos falando de um momento que serve a todo mundo, serve para uma grande companhia como a MRV, mas serve também para uma startup e serve também para um grupo de alunos que se junte para fazer alguma coisa. Né? Então, não é uma coisa voltada para um segmento ou para um público, cabe para todo mundo, assim como a internet. Eu gosto dessa distinção que você falou do movimento, e ok, existem vários movimentos e o movimento maker, mas o fazer, o ser, porque o movimento às vezes distancia as pessoas, né? Tipo, eu não sou maker, eu não faço parte dessa tribo, mas na verdade o que você falou, o conceito tá aqui de várias formas. A gente teve um pré-pandemia, falando de cultura maker, depois pandemia, e agora uma saída, né, da pandemia. Nesse meio tempo, eu tô falando de um período aí de 5 anos,
eu tenho a sensação, né, no seu dia a dia, falando com empresários, com C-levels, falando de tecnologia e inovação, parece que você foi. Não é que você foi mudando, mas alguns assuntos vão aparecendo mais. Então, nesse momento que a gente está gravando, inteligência artificial, mas em determinado momento você estava falando ali de metaverso. O que você percebeu, assim, entre tecnologias que estão no hype, conceitos que aparecem, e impressão 3D, por exemplo, que está sempre presente? Eu acho que todas elas estão presentes e a gente tem que separar o que é hype, o que é modismo e o que é mainstream, né? Então, eu estou dando aula de impressão 3D há mais de 10 anos. Então, você imagina, se é novo hoje falar sobre isso, imagina há 10 anos atrás. Então, era muito mais difícil, era para um público muito mais específico, né? Mas muitas dessas tecnologias, elas são muito antigas. A primeira coisa ou objeto ligado à internet foi uma máquina de Coca-Cola. Cara, isso faz décadas, né, numa universidade. A inteligência artificial, ela tem décadas. A impressão 3D tem décadas. Estamos falando da primeira de 84, né? Então, essas tecnologias todas, o que diferencia elas de outras? Elas são o que a gente chama de exponenciais. Elas estão evoluindo muito rapidamente, só que a curva exponencial, no começo, ela parece uma reta. Então, não está ali no nosso dia a dia. Só que em algum momento dessa curva, ela ganha uma explosão tão significativa para o nosso universo, seja de negócios, ou pessoal, ou cultura da sociedade, que aí parece que está acontecendo. Nesse momento, a gente tem modismo e a gente tem hype. Então, a inteligência artificial, ela está no hype agora, mas ela não é um modismo. Quando a gente está falando de metaverso, ele estava na moda, mas ele era um modismo. Porque o metaverso de verdade vai vir daqui 10 anos. Se vier, acreditando ou não nele. O que a gente estava vivendo no metaverso e que é extremamente relevante, você conhece esse universo melhor do que muita gente, talvez a maioria dos brasileiros, é o universo de games. Que muitas das características que a gente tem no metaverso, de comunidade, de imersão, você tem no universo dos games. Então, o universo dos games é uma porta de entrada para muitas marcas experimentarem o que vai ser o metaverso no futuro, e se ele não acontecer, tá tudo bem, porque esse universo de games já é fantástico do ponto de vista de comunidade, de E negócios. muito natural, né? Sabe que essa questão das tecnologias estarem aí, evoluindo, a gente está muito próximo, a gente está gravando muito próximo do lançamento do Apple Vision Pro, sendo considerado um dos maiores lançamentos da década da Apple. E aí eu fui pesquisar, eu precisei montar ali uma conversa sobre o assunto, fui pesquisar sobre realidade virtual, e você vai para 1934 e volta, e você vê dezenas de equipamentos relacionados. Isso é muito interessante. As tecnologias estão aí, vêm sendo desenvolvidas, e tem um contexto, né? Qual que é o contexto agora? A Apple, que é referência em design e usabilidade, entrando nesse segmento. Isso é muito legal. E com uma força que ninguém tem. É uma das maiores empresas do mundo. E é uma empresa que tem um histórico gigantesco em criar novas indústrias, fomentar novas indústrias, mudar comportamento de consumidor, mudar a cultura da sociedade. Então, isso é relevante porque não é só uma questão de poder financeiro. É uma empresa que tem um histórico em mudar a história do mundo. O iPhone é isso, né? Os computadores, por mais que a Microsoft seja tremendamente importante, nasceu ali na Apple, né? Ainda que tenha sido copiado da Park, da Xerox, mas nasceu ali na Apple. Então, é uma empresa que tem um histórico para mudar o rumo da sociedade. Então a gente já percebeu aqui, para falar de inovação, tecnologia, a gente tem que separar muitas caixinhas, né? E mesmo para quem não está imerso nesse mundo, é muito importante. A gente está falando de negócio, qualquer ofício hoje, né? De um arquiteto a um jornalista, tem que saber separar e não cair nessa euforia que às vezes atrapalha quando você precisa tomar Sim. decisões. Calvo, vamos trazer agora o conceito maker para esse lado da casa, né? Aqui a gente fala muito do habitar, da relação que a gente tem com o lugar onde a gente habita. Pandemia, a gente voltou a falar um pouquinho mais da forma de fazer, né? Você tinha ali que dar um jeito em resolver muitas coisas. Isso determinou até a dinâmica de alguns negócios, né? Redes varejistas de coisas para casa, os e-commerces bombaram ali de vendas de algumas coisas. O que você vê de impacto nesse fazer maker
né? O fazer maker é até uma redundância, mas da mentalidade maker no contexto da casa, das pessoas resolvendo as coisas, o quanto isso também cresceu. Eu acho que o maior impacto, Pacete, é a mudança de valores, né? A gente viu isso, muita gente revendo valores de alimentação, muita gente voltou a cozinhar, muita gente começou a fazer pão, muita gente começou a cuidar da casa, né? Muita gente começou a fazer ela mesma as reformas, ou mudanças, ou alterações, enfim, é uma mudança de valores. Eu acho que isso é importante porque é diferente de você ter um objetivo pontual, de falar assim, vou lá, vou melhorar a minha casa porque agora eu estou muito tempo nela. Eu acho que teve uma mudança de, putz, onde eu estou colocando dinheiro, onde eu estou colocando meu tempo. A gente viu muita gente rediscutir o emprego, né? Então, acho que essa mudança de valores ela é muito relevante, porque ela abre uma chancela, principalmente para o Brasil, que não tem o mesmo histórico que França ou Estados Unidos, do movimento do yourself. A gente não é muito assim, né? Lá nos Estados Unidos, até pelo serviço ser muito custoso, é muito comum o americano médio fazer as próprias reformas, manutenções e tudo mais. Não é muita cultura do brasileiro, né? Principalmente quando a gente fala de classe média, média alta e tudo mais. Então, acho que essa mudança de valores, ela pode ser um princípio para alguma coisa muito interessante e que algumas empresas podem entender e utilizar, e algumas empresas podem ter resistência de aceitar isso. Aqui tem uma relação direta com um tema muito presente aqui na Habitability, que é consumo sustentável, né? E essa diferença entre Estados Unidos e Brasil, a gente acaba, às vezes, você acaba descartando algo que poderia ser reparado, às vezes é mais cômodo, às vezes... Agora, a gente está falando de comportamento, é uma coisa muito ampla, né? E no caso do Brasil, são vários cenários. Mas você vê um tipo de mudança massificada aqui? De a gente chegar a um nível não vou comparar, mas de ter essa capacidade de uma consciência diferente do que tem hoje? Eu acho que sim, mas toda mudança de comportamento, ela vai ser muito mais rápida e agressiva do que algumas pessoas gostariam, e muito mais lenta e morosa do que outras pessoas gostariam. Eu, como sou um cara que gosta de fogo nas cortinas, para mim é sempre mais lento. Mas a gente já começa a ver essa mudança de comportamento, né? E você vê isso chancelado pela tecnologia, né? Eu não acho que todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa, mas todo mundo vai ter acesso a esse serviço de uma maneira muito fácil, né? E no futuro, se a gente está pensando em longo prazo, as marcas serão obrigadas a trabalhar com isso. Não vai fazer mais sentido daqui X anos, não importa se você está falando de 5, 10, 20 anos, você vender, por exemplo, um equipamento, seja um micro-ondas, seja uma lava-roupa, sem você disponibilizar os arquivos do botão em 3D, ou de algumas peças internas em 3D. Porque não faz sentido essa pessoa, às vezes, quebra um pedacinho de alguma coisa, ela tem que jogar fora. Na minha casa é cheio de coisas que quebrou uma pecinha e fala assim, cara, não faz sentido eu ter que comprar, porque você não encontra o botãozinho ou o pedacinho. Ou é o kit inteiro. Ou é o kit inteiro, ou não é. E as pessoas acham que a gente está falando só de plástico, não é, cara. A impressão 3D ela pode imprimir uma variedade muito grande de materiais, né? Obviamente que alguns ainda são muito custosos, mas você já tem empresas que fazem torneiras 3D em metal impressas, né? Quanto tempo isso vai demorar para chegar num preço acessível? 5 anos? 9 anos? É muito pouco tempo no ponto de vista de negócios. E a hora que isso acontecer, eu vou poder imprimir uma parte da minha torneira que quebrou, ou vou poder baixar o design de uma torneira que um designer de Singapura, de Londres, da Bahia fez e imprimir minha torneira no meu bairro. Agora, olha o impacto, ainda que tenha uns anos aí para isso acontecer, do ponto de vista mainstream e tal, mas olha o impacto que isso tem do ponto de vista de negócios. Eu lembrei agora de uma conversa que eu tive com o presidente da Dell, né, e tem muito isso, né? A indústria de eletrônico, a indústria da tecnologia, né, teve toda a discussão da obsolescência programada e tal, e agora muitas empresas vão para o caminho contrário. Eu perguntei para ele, tá, vocês estão agora com esse olhar de sustentabilidade, mas e as vendas? Né? Porque eles desenvolveram um PC recentemente que ele, em 1 minuto ali, você desmonta, repõe. E as vendas, o que vai acontecer? E aí o presidente assume, olha, a gente vai ter uma perda de vendas aqui, mas no longo prazo você tem uma relação com a marca. E aqui isso é outro tipo de relação, né? De negócio, da tecnologia.
Nesse caso, a cultura maker ela tem um lado, eu não digo ativista, a palavra não é ativista, mas ela tem um lado que ela bate de frente com interesses econômicos também, né? Mas a história da tecnologia é isso, Pacete. Eu não sei quando você entrou na internet, mas eu estava quando realmente era mato, né? Eu abri a primeira agência digital do Brasil no finalzinho de 94, 95. Eu cansei de ver empresas contra a internet. E não adiantava você falar, cara, não adianta você lutar contra. Entendeu? Você tem que achar um caminho de como utilizar isso para. A própria indústria da comunicação do jornal, a mídia. Exatamente, entendeu? Então, assim, tem coisas que não adianta a gente brigar contra. Né? Eu não estou dizendo para aceitar tudo, não é isso. A gente tem uma discussão hoje enorme sobre IA, de como é que a gente cria legislação, como é que cria alguma. Mas ainda assim, não adianta você achar, não, a gente vai proibir a IA. Não vai proibir a IA. Né? Então, eu acho que sim, tem muitas coisas que, quando a gente olha no curto prazo, isso é assustador do ponto de vista de negócio, mas as boas empresas vão conseguir sobreviver e florescer e evoluir em cima disso. Porque faz sentido. Né? E é para onde o mundo está andando. ESG está na moda, mas não é modismo. É para onde o mundo está andando. Diversidade está na moda, mas não é modismo. Lembra do que eu falei de que é uma transição? Cara, a gente ainda tem gente presa no século XVII, XVIII, XIX. No século XVII, tomar banho era considerado não saudável. No XVIII, mulher era tratada que nem bosta. No XIX, a gente castrava os gays quimicamente. Então, ainda que existam pessoas e até países presos nesses séculos, cara, o mundo está evoluindo. E aqui já tem um outro aspecto importante. Não é só sobre tecnologia, não é sobre materialidade, mas é sobre comportamento, até sobre valores, né? Sim. Uma discussão mega profunda aqui. Calvo, deixa eu voltar no exemplo da torneira, que eu acho que ela é muito interessante, e trazendo um pouco para esse mundo da engenharia, da arquitetura, do design, ainda que você olhe um pouco com uma lente de fora, quais os impactos que você enxerga? Que eu acho que o exemplo da torneira ele já é muito claro, né? Mas olhando para o trabalho de um arquiteto, quando você coloca cultura maker, impressão 3D e as possibilidades que vem a seguir, assim, de que mudança a gente está falando? Legal. Eu acho que é legal, apesar de ser fácil de entender a torneira, acho que é importante frisar um pouco mais esse caso. O que aconteceu? Você comentou da indústria de comunicação. O que aconteceu com a indústria de jornais, por exemplo, que achava que vendia notícia, mas vendia papel? Quando veio a internet, esses caras precisaram se reinventar. A música, achava que vendia música, mas vendia uma bolacha de plástico, que era preta e grande, virou prateada e pequena. Quando veio a digitalização, precisaram se reinventar. O lance da torneira é o que uma empresa que vende torneira vende. Se você perguntar isso para ela hoje, ela vai falar assim, vendo torneira. Mas a partir do momento que eu posso baixar o design de uma torneira e imprimir no meu bairro, ou numa Leroy Merlin da vida, ou no meu condomínio, o que essa empresa vende? Ela vende segurança, conforto. O que ela vende? Ela vai ter que se reinventar. Né? Quando a gente vai para a impressão 3D, essas empresas vão ter que entender que a impressão 3D ela não é só para fazer botãozinho da máquina de lavar, como eu falei, mas ela abre um mundo de possibilidades de fazer coisas que não são factíveis hoje nos métodos tradicionais de produção. Eu consigo fazer, por exemplo, uma antena de avião que tem a mesma estrutura mecânica e que antes tinham 100 peças com uma única peça. E com 95% menos peso. E que para a indústria de avião isso faz uma baita diferença, porque o maior custo deles é a gasolina, que é diretamente relacionado ao peso. Então, para cada uma dessas indústrias, vai ter que entender como é que eu uso a IA, como é que eu uso a impressão 3D, como é que eu uso o IoT, para fazer meu produto ficar mais confortável, mais sustentável, mais econômico, mais... E se você pensar de forma abrangente, olha o impacto que tem uma antena mais leve numa cadeia inteira, que é... Você tem avião hoje que já sai com mais de 10 mil peças impressas. Isso não é futuro. Isso já é presente. Né? Então é isso. Como é que eu, que sou arquiteto, vou usar a IA? Você já tem arquitetos hoje usando a IA para se inspirar. Ela não está criando nada que vai ser usado no final, mas esse cara fala assim, puta, eu preciso lá de uma arquitetura em Calvário com diagrama Voronoi, não sei o que, me dá umas opções com 2 andares, aí dá, sei lá, 500 opções. Puta, qual dessa aqui faz mais sentido pro meu cliente? Qual é mais legal? Porque esse cara vai entender, putz, esse material é mais caro, isso aqui não é, isso aqui não dá, isso aqui não funciona no Brasil, isso aqui funciona. E aí, de repente, usar essa inteligência como inspiração. Essa é uma das maneiras. É a primeira. Então, assim, o que eu acho que todo mundo precisa estar de olho agora, não importa se eu estou falando de uma pequena empresa, uma grande empresa, um arquiteto,
um pintor, um azulejista, não importa. Esse cara assim, como é que eu uso essa tecnologia não só para melhorar o que eu faço, mas para fazer coisas que de repente não são do meu segmento hoje. A gente deu o exemplo da Apple. Quantas indústrias a Apple entrou que não eram delas? Normalmente um gestor, ou um empresário, ou um executivo, ele pensa assim, tô com medo porque hoje não tem mais barreiras. Uma startup que não tem nada a ver com o meu segmento pode entrar no meu segmento. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio tá, e o que eu posso fazer, usando essas tecnologias, que eu possa entrar em segmentos que não são os meus? Fazer coisas que não são pré-estabelecidas que eu faça, enquanto profissional, enquanto empresa. Então, a gente tá assustado porque a coisa tá mudando muito rápido, mas também tem o copo meio cheio, assim, cara, é ilimitado o que a gente pode fazer daqui para frente. Cova, hoje quando a gente olha para tipos de indústrias, e aqui não é fácil fazer essa distinção, porque a gente está falando de vários tipos de conceitos e tecnologias, mas quando a gente junta um pouquinho, principalmente impressão 3D, mudança de processo, você deu um exemplo da aviação aqui, que até choca um pouco, né, pela complexidade, mas quais indústrias que você olha que estão um pouco avançadas nessa discussão e que servem de referência para o nosso ecossistema aqui da engenharia e da construção? Legal. Em geral, a indústria base está olhando muito para isso, mas eu gosto de olhar a impressão 3D em algumas camadas, tá? A primeira camada é usar para prototipagem. Isso tem muita gente usando já em muitas indústrias. Aeronáutica, automobilística, assim, dá para ficar horas e horas falando quais indústrias estão usando a impressão 3D para prototipagem. Tem um segundo tipo de uso que é fábricas têm usado a impressão 3D para não parar. Outro dia eu vi um caso de uma empresa que é uma empresa de bebidas e a esteira dela tem pás que quebram muito e demorava muito, ou o cara tinha que ter um estoque muito grande, era muito custoso, então hoje eles estão imprimindo essas peças e aí a fábrica não para. Você tem um outro uso que é como é que eu faço moldes novos para criar e produzir produtos novos. Porque o que acontece hoje é, você, quando vai criar alguma coisa, não importa se eu estou falando de uma caneca, né, ou um relógio, o número é relevante. Você vai fazer um relógio ou 1 milhão de relógios. Isso muda completamente. Essa é uma lógica industrial que é uma lógica industrial, não muda, né? E o que acontece é, se você fazer está resolvido com impressão 3D e uma prototipagem que você faz. Para fazer 1 milhão é barato, porque todo o custo que você tem de produção de moldes e tudo vai diluir em milhões de peças. Nós temos uma zona da morte que é fazer média quantidade, 1.000, 10.000 peças. E isso a impressão 3D está resolvendo. Você ama tênis. Você gasta aí 90% do seu salário em tênis, que eu sei. Talvez uns 95. Você já tem hoje Nike, Under Armour, Adidas, Puma. Esses caras têm feito tênis com solas impressas em 3D. E não é só um gimmick. Você tem alguns desses caras que fazem solas que conseguem diminuir o pico de frenagem em 15%, porque eles estão usando dados de esportistas de alta performance. Então é uma sola que ela não é digital, mas ela é digital. Isso é interessante. Não é apenas tampando ali uma situação temporária, mas você vai aprimorando o produto, né? É isso. Com tecnologia, Mas qual que é a graça dessa história? Se eu consigo fazer média quantidade, para uma grande empresa isso quer dizer liberdade. Eu consigo criar produtos novos, eu consigo testar produtos novos, que não preciso gastar uma fortuna em molde, e se não der certo eu não preciso vender 1 milhão, eu simplesmente tiro isso de mercado. Mas o principal é que qualquer empresa vai poder criar produtos, que ela não vai precisar mais criar um produto que obrigatoriamente tem que vender milhões de peças para valer a pena. E isso tem tudo a ver com sustentabilidade também. E a última camada da impressão 3D é criar produtos que não são factíveis hoje pelos métodos de produção tradicionais. Como quais, por exemplo? Cara, nós estamos num estúdio, né? Eu vi que um grupo de uma universidade criou um anel. Então ele é vazado, passa luz, passa ar, mas a borda desse anel ele tem uma fórmula matemática que a hora que o som passa, ele diminui em 95%. Isso poderia estar numa sala de ressonância magnética, poderia ser usado num drone, poderia ser usado num estúdio como esse. Né? É um exemplo que assim,
é tão surreal que é difícil de entender. O exemplo da peça que eu te falei, dá para você criar peças com resistência mecânica, mas que a peça ela tenha absorção de calor ou de água ou de outras coisas que são diferentes em modelos diferentes. Então, eu posso fazer um óculos, de repente, que a parte do calor dele vai ser jogada para fora, para não esquentar a minha cara, né? Isso para óculos de realidade virtual que vão ter bateria e tudo mais faz uma baita diferença. Então, você começar a colocar toda a inteligência que o homem tem já de física, de química e de materiais, né, com o poder de produção que uma impressão 3D ou com a IA pode te dar. Aqui fica claro a questão da prototipagem, né? Porque com a prototipagem você reduz o custo de testar, experimentar, e aí você aumenta a possibilidade. Esse exemplo do médio, né? Não em relação ao mediano ali, ele é muito interessante porque ele significa até o surgimento de novos negócios, indústrias, você até democratiza mais para o próprio consumidor, né? Esse é um ponto muito interessante. Ainda falando de impressão 3D, e aí saindo um pouco dos vídeos, porque a gente vê muita coisa na internet, a impressora que imprime um cimento, que vai virar casa, o tijolo, eu acho que tem uma junção aqui de fantasia, mas tem a realidade, né? Uhum. E aí a pergunta é, o que existe de realidade aqui quando a gente está falando de casas? Casas construídas a partir da impressão 3D, o que é possível fazer? Você tem umas 3, 4 ou 5 empresas no mundo que estão fazendo isso. Ainda é muito incipiente, mas esses caras já têm feito casas com 2 andares, casas muito grandes, têm feito bairros inteiros, né? E aí é uma questão de entender muito, e esse é o trabalho que esses caras estão fazendo, entender qual é o custo-benefício, o que tem de bom, o que tem de ruim. Obviamente, quando você vê um vídeo, parece que o cara foi lá, imprimiu em 24 horas e está pronto. Não é tão simples assim. Mas você tem uma série de benefícios, inclusive você poder usar materiais recicláveis, você fazer uma casa personalizada, né? Porque da mesma maneira hoje que eu tenho impressão de papel personalizado, eu não preciso fazer, eu conseguiria fazer um livro, né? A gente faz isso com propaganda pra caramba, né? Uma impressão para cada pessoa, a casa também poderia ser uma casa para cada pessoa, né? Sem ter que você mudar método, treinamento e tudo mais. Tem muita coisa interessante sendo feita, tem algumas dessas casas que são feitas para situações de catástrofe ou de guerra, tem algumas que são voltadas para luxo, mas nós estamos nesse momento ainda de entender quais são os prós e contras dessa tecnologia. Muito provavelmente ela não vai substituir 100% do que a gente faz hoje, mas ela deve comer uma fatia do mercado. E aí volta ao ponto que a gente falou das transformações, mudanças, e aí não só de segmentos específicos, mas dos mais abrangentes possíveis. Eu tenho uma curiosidade aqui em relação à impressão 3D. Eu acho que falar sobre materiais, matéria-prima aqui, sobretudo do ponto de vista sustentável, é muito interessante, né? A impressão 3D ela ajuda muito nesse sentido, né? Voltando ao exemplo do protótipo, na medida que eu tenho um protótipo que eu posso experimentar de forma mais barata, eu aumento a velocidade com que eu estou testando matéria, superfícies, isso faz sentido, não faz? Faz. De novos elementos. Quando a gente fala de sustentabilidade, a impressão 3D ela ajuda em várias camadas também, né? A primeira delas na produção em si, você está colocando material, não tirando. Por isso que a gente diz que é manufatura aditiva e não subtrativa. Para muitas outras produções, você tem que tirar material. Você tem um bloco, né? Se eu vou fazer, por exemplo, uma escultura de mármore, eu vou tirar a mármore e esse mármore que eu tirei, eu jogo fora, que virou pó, virou pedrinhas, eu não uso mais, né? A aditiva não, você está adicionando material. Então isso é uma das camadas. Outra camada eu fiz uma peça e eu preciso melhorá-la, não ficou 100%. Eu não tive que produzir, porque aquele molde me custou $50 mil, R$50 mil, eu não preciso produzir milhões, né? Eu posso simplesmente mudar o modelo e imprimir as próximas no modelo novo, né? Então isso também adiciona. Outra coisa, você não tem estoque, você não tem distribuição, quer dizer, pode ter, mas não precisa ter, porque se você tem uma impressora na Europa e uma na América do Sul, o que você criou você pode imprimir nos 2 lugares. Do ponto de vista de sustentabilidade, de gerar pegada de carbono, isso faz uma baita diferença. Não só em estoque, que eu vou ter que ter um lugar gastando energia elétrica para armazenar e tudo mais, como o transporte em si, que é muito custoso. Então, quando a gente olha para a impressão 3D, tem muitas camadas aí, inclusive a última de você fazer essa reciclagem de material também. Cava, acho que a parte de impressão 3D conectada ao conceito maker, enfim, olha o tanto de possibilidades que a gente já viu aqui. Deixa eu agora conectar outras tecnologias e não
entendendo que elas não dá para olhar de forma separada, né? Tem uma junção de muita coisa. Mas agora, olhando adiante, eu acho que impressão 3D está muito claro, os tipos de impactos, mas a gente tem outras tecnologias relacionadas aqui. Inteligência artificial, acho que você já deu muitos exemplos e é o hype do momento. Mas aí a gente tem realidade virtual que volta por causa do Apple Vision Pro. Quais outras tecnologias que a gente tem aqui que você olha e fala, essas tecnologias têm um grande impacto, são tecnologias que a gente precisa estudar, ficar de olho, que às vezes eu nem trouxe aqui, mas quais são elas? Eu acho que a primeira coisa é, nenhuma delas está separada das outras, né? A inteligência artificial vai ajudar a impressão 3D. A impressão 3D vai ajudar a internet das coisas. A internet das coisas vai usar a inteligência artificial. E uma delas que a gente falou pouco aqui, é a internet das coisas. São coisas conectadas. E mais do que conectadas, são coisas que vão ter inteligência, que vão entender o nosso ambiente, que vão conseguir levar dados para a inteligência artificial através de sensores. A gente tem 2 sensores muito antigos, que é câmera e microfone, e que a gente tem usado hoje para fazer coisas maravilhosas. Na agricultura, por exemplo, você tem sensores de microfone que conseguem entender a quantidade de insetos que tem na plantação. Isso é muito importante para pragas, mas é muito importante também quando a gente fala de abelhas e algumas mariposas para fazer polinização, né? A gente tem câmeras hoje que a gente pode usar para segurança para muitas coisas, né? Uma pessoa caiu ou não caiu. Hoje o alarme de incêndio pode ser muito mais inteligente, né? Se a gente tivesse câmeras inteligentes. E isso vale para tudo que a gente for falar, seja conforto, sustentabilidade. A nossa casa ela vai ficar muito mais inteligente do que ela é hoje. Isso vale para tudo, vale para economia de energia elétrica, vale para conforto, vale para segurança, vale para tudo. Isso já está dentro da sociedade, mas está naquele momento ainda que a sociedade ainda talvez não tenha percebido, porque muitas dessas coisas já são invisíveis. Você está com um relógio no braço, e se você contasse para algumas pessoas há 10, 15 anos atrás o que ele faz, elas iam achar que é ficção científica. Né? Então, por exemplo, esse relógio que você tem, se você estiver na bicicleta e sofrer uma queda e ficar desmaiado, ele avisa a tua família e avisa a emergência. Que ele entende que você caiu. Ele me avisa quando os batimentos estão altos. Pois é. Né? Então, assim, isso é ficção científica há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Hoje não é mais. A gente tem internet das coisas, é o mesmo exemplo. Né? Você tem os Alexas, os Google Home, já estão numa quantidade muito grande de casas. Né? Obviamente que um país como o Brasil, a penetração ainda não é brutal, mas já é massiva. Você tem relógios inteligentes, você tem celulares no bolso das pessoas, então você tem muita coisa já espalhada pela sociedade e que a gente ainda não percebe. Tá faltando só um chat GPT da vida para mostrar pra gente que as coisas chegaram. Calma, aqui já, para terminar, passa muito rápido, né? Acho que eu disse no início que você trazia muitas provocações, mas a nossa conversa, ela tá num lado muito positivo, né, das possibilidades. E quando você mencionou agora a internet das coisas, a gente fala de Alexa, Google Assistant, que também é um tema muito presente aqui no Habitability, né, essa relação da casa, tem uma leitura às vezes muito superficial, né? Ou é a leitura da utilidade, né? Poxa, mas por que eu vou automatizar a abertura da janela e o que eu vou fazer, né? Eu vou me tornar ainda mais sedentário? Ou tem o lado do consumo de eletrônicos. Nossa, mas eu vou encher minha casa de eletrônicos. Mas tem vários outros lados aqui que você falou. Uma economia de energia, uma eficiência em programar as coisas. Tem esse lado também quando a gente fala de internet das coisas, né? Toda tecnologia, ela é agnóstica no ponto de vista do bem e do mal, né? E você vai ter usos que vão ajudar a sociedade e usos que vão atrapalhar a sociedade de alguma forma. O que acho que a gente tem que fazer agora é entender que a gente precisa discutir mais e mais rápido essas coisas. A gente tem 30 anos de internet comercial, tem, sei lá, 20 anos de mobile, né? Tô falando do grande boom. Tem, sei lá, 10 anos de redes sociais. E nesse momento que a gente está hoje, a gente está discutindo na sociedade legislações relativas a essas tecnologias, que são as tecnologias de antigamente, que têm um impacto muito grande no presente. O que a gente começou a entender agora com a inteligência artificial é que não dá mais para a gente esperar 10 anos para discutir IA. O impacto dessas tecnologias ela é muito grande na sociedade. Mudança de comportamento, de negócio, de emprego e de tudo que a gente pode falar aqui, né? Privacidade, ataque à democracia, enfim.
Então, a gente entendeu já que a gente precisa discutir as tecnologias do futuro. E que também, né, futuro, presente e passado é meio relativo, né? Porque se você olhar as maiores empresas do mundo, são casos de inteligência artificial. Google, Facebook. Esses caras são casos de inteligência artificial. A Amazon, né? Uma parte considerável da receita desses caras vem da IA, né? Recomendando produto, oferecendo propaganda, enfim. Então, o que a gente precisa fazer enquanto sociedade é isso. A gente precisa urgente fomentar e participar dessa discussão. Não deixar isso no âmbito só dos 3 poderes. A sociedade precisa fazer parte disso. Vale lembrar que nesse momento que a gente está gravando, a União Europeia avançou, né, em discutir. A União Europeia, nesse sentido de dados e tecnologia, está sempre um passo à frente, então ela avançou em relação a uma legislação para a inteligência artificial. E o Brasil também segue discutindo um projeto de lei, assim, com todos os desafios possíveis. Calma, eu vou me contradizer aqui um pouquinho e terminar com um alerta, na verdade, né, porque eu acho que eu toquei num aspecto positivo. Mas quando você falava aí, principalmente da casa, tem uma preocupação muito grande. Aqui, casas, cidades inteligentes, que você me falou, privacidade. Aí a gente está falando de uma quantidade de dados sobre a minha rotina, sobre o meu comportamento cada vez maior, né? Eu passo a ter um dado ali que registra a hora que eu tomo café, ou a intensidade do meu café, no caso de uma casa inteligente, né? Ou que horas que eu abro ou fecho a janela. Qual que é o ponto, e isso também tem a ver com regulação, né? Qual que é o ponto de atenção aqui, para a gente terminar também com essa pitadinha de provocação? Legal. Num dos livros que eu escrevi há 20 anos atrás, eu previ que a gente ia ter uma mudança no conceito de privacidade, porque naquela época a privacidade era seu direito de permanecer anônimo, e muita gente ainda tem esse entendimento. Isso não é mais realidade. Se você for morar numa caverna, tua mãe vai tirar foto sua. Você não tem como se esconder mais, né? Então, a privacidade passa a ser nosso direito de entender quem está capturando nossos dados, para quê, como, e nossa influência sobre isso, né? Poder deletar, poder aceitar ou não, enfim. Essa é a transição que a gente está nesse momento discutindo no mundo. A Europa tem lei, Brasil tem lei, outros países estão começando a ter lei, agora a gente começa a ter que ter vigilância em cima dessas leis para que elas sejam respeitadas e tudo mais. Então, agora, mais do que isso, a gente tem que trabalhar nessas 2 frentes. Como é que eu trabalho enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto gestor e tudo mais, para evitar as mazelas que a tecnologia vai trazer e, ao mesmo tempo, como é que eu uso essas tecnologias para mudar o mundo para melhor, né? Então, da mesma maneira que a IA, IoT e tudo mais pode trazer um problema de privacidade, também vai ajudar a economizar água, luz, energia, e que a gente gasta hoje. E a tecnologia, ela pode resolver o próprio problema que ela gera, né? Sim. Então, a inteligência artificial, fake news, ela traz o problema, mas a inteligência artificial ajuda a resolver também, a monitorar e por aí vai. Viés é um exemplo. Viés é um exemplo. Calma, para terminar rapidinho, esse é um tema que renderia um outro episódio à parte, a gente nem tratou muito aqui, que é a questão de geração. Eu fico pensando muito nas nossas crianças, né, no tipo de formação. Esse é um assunto que você está debruçado agora e provavelmente vai pegar muito, muito tempo seu nos próximos meses, né? Sim. Eu tenho uma filha, ela está com 17 anos, e a minha grande preocupação, e eu acho que muitos pais têm essa preocupação, é que a gente não sabe o que vão ser as carreiras do futuro. E minha filha vai viver muito tempo, né? Porque essa geração nova vai viver muito tempo. Então, em 2060, 70, ela vai estar trabalhando. Então, se é difícil a gente imaginar do que vai ser o futuro do trabalho daqui a 10 anos, imagina daqui 40, 50, né? Então, em cima disso, eu acho que quem é pai aqui entende a dificuldade que às vezes é conversar com adolescente. Eu converso muito com minha filha, mas tem dia que não dá, né? Que você vai falar e ela, tá, pai, né? Ou ela vira e fala assim, pai, eu tô na escola das 7 às 9 da noite, eu não aguento mais falar de coisa séria hoje, né? Então eu escrevi um livro para ela, e o livro para ela trata todas essas questões de escolha de profissão, mesmo a gente não sabendo o que é esse futuro, como é que a gente pode se preparar mais para ele, enfim. E eu achei que o livro seria muito útil também para outros pais, mães e outros adolescentes, muito mais como uma maneira de fomentar também essa discussão, né? Que uma mãe lê e conversa com o filho, o pai lê e conversa com a filha lê e conversa com o pai, para falar sobre medos, né, desejos e tudo mais, enfim. Então é um tema muito caro para mim e eu espero que seja útil para muita gente. Já tem título? Já tem que chamar para os seus próximos 1000 anos.
Aqui tem um ponto muito importante aí para fechar, né? Muito além da tecnologia, dos dados, do negócio que a gente falou, a gente vai ter um desafio de comunicação e de convivência com todas essas gerações e perspectivas muito interessante. Aí, no fim, a gente vai ter que aprender, se relacionar em muitos aspectos. Cava, obrigado. Acho que Prazer é esse é um meu. assunto apaixonante. Acho que a gente vai para muitos lados aqui. De novo, né? Traz para o comportamento, indústria, mas foi muito enriquecedor aqui para o Habitability. Muito Obrigado, meu. obrigado, querido. Pessoal, obrigado pela presença de vocês em mais um episódio do Habitability. Quem chegou agora tem uma série super especial e outras temporadas com vários episódios, vários temas relacionados aqui à nossa conversa. E até o próximo episódio.